Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui para mais um vídeo sobre forças intermoleculares, né? Nesse vídeo aqui a gente vai falar das famosas ligações de hidrogênio, antigamente conhecidas como ponte de hidrogênio, beleza? Vamos lá então. Essas ligações, então, ocorrem em moléculas que apresentam o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, o famoso FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio, ok? Então é nesses casos aí onde a gente vai ter a existência dessas tais ligações de hidrogênio. Exemplos de moléculas que apresentam isso. A própria água, né? Tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Quando eu tenho hidrogênio ligado ao flúor, é apenas nessa molécula aqui, né? Por isso o flúor não é tão relevante assim quando a gente fala de ligações de hidrogênio, porque é somente nessa. O flúor só faz uma ligação e se ele está ligado com o hidrogênio, é só nele, né? Mas aí o HF, né, pode interagir, por exemplo, com outras estruturas onde eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio ou nitrogênio, tá? Mas o mais comum da gente ver falar de ligações de hidrogênio vai ser em casos onde tem hidrogênio com oxigênio e hidrogênio com nitrogênio, caso aqui da amônia, tá? Nesse caso aqui, ó, essa fórmula que está ali é a fórmula de um álcool chamado metanol. Então esse OH, o H está ligado ao O está ligado ao carbono e o carbono está ligado a 3 hidrogênios. Então todos aqui seguindo a teoria do octeto. Então eu tenho o H ligado ao O, é um dos requisitos. H ligado a O, F ou N, né? F, O ou N, FON. Aqui também, ó, o H está ligado a esse O, né? E o restante da molécula aqui também. Essa fórmula representa algo que a gente chama de ácido acético, um nome comum, ou ácido etanóico. Onde que a gente tem ácido acético? No vinagre. O vinagre que a gente usa aí para temperar salada e outras coisas é uma solução aquosa de em torno de 5% de ácido acético. Então eu vou ter o ácido acético mais, sei lá, 95% de água e outras coisinhas, outras substâncias que tem lá dentro também naturais aí do processo de fabricação do vinagre, tá? Mas então isso aqui, ó, é uma fórmula de algo que a gente tem no dia a dia, que é o vinagre. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha como que a gente pode ver representadas essas ligações de hidrogênio, tá? Antigamente chamada de ponte de hidrogênio, não é mais recomendado essa expressão, tá? Essas ligações são as mais intensas das forças intermoleculares, tá? Então elas são muito fortes mesmo. Aqui, ó, um exemplo de como que ela acontece. Estão representadas aqui as moléculas de água, né? O branquinho hidrogênio, o vermelhinho oxigênio. Dentro aqui eu tenho a ligação química HO, que é uma ligação polar, porque o oxigênio é mais eletronegativo. A molécula da água é uma molécula polar, então o lado do oxigênio é mais negativo do que o lado dos hidrogênios. Porém, aqui a principal atração entre as moléculas não é nem esse dipolo permanente que existe na água, mas sim a atração aqui, ó, desse oxigênio, que está bastante negativo, porque ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele já está bastante negativo, e o hidrogênio da outra molécula de água está bastante positivo, porque o oxigênio é muito eletronegativo, puxa muitos elétrons. Então o polo aqui, nesses casos do H ligado ao O e do H ligado ao N, a parte polar aqui é tão forte que quase que dá uma ligação aqui, quase que uma ligação química intramolecular, que ela é muito forte mesmo, tá? Então, esse oxigênio atrai os hidrogênios, né? Os hidrogênios são atraídos pelos oxigênios e acabam fazendo ligações, tá? Então, essas ligações de hidrogênio aqui são bastante intensas quando elas estão presentes aí nas estruturas, tá? E influencia, por exemplo, coisas que podem se dissolver na água. Coisas que conseguirem fazer ligações de hidrogênio se dissolvem bem na água. Um exemplo, o álcool, né? O álcool comum que a gente tem no dia a dia, chamado de etanol, o álcool etílico, né? Ele faz uma boa interação com a água, porque ele tem 2 carbonos e tem um OH. Esse OH, oxigênio ligado ao H, interage aqui, né? Tanto o O quanto o H do álcool interagem com esses Hs e Os aqui da água. Então se dissolvem muito bem. Ter o mesmo tipo de interação intermolecular, de força intermolecular, auxilia nas coisas serem miscíveis ou não, né? Se misturarem ou não. Água e óleo, por que não se misturam? Porque o óleo é apolar, tem predominantemente ligações intermoleculares do tipo
de forças de London, de polo induzido, então característico de moléculas apolares, e a água faz ligação de hidrogênio. Então, são forças intermoleculares que não tem nada a ver uma com a outra. Por isso, eles não se misturam, não são miscíveis, né? A água não dissolve no óleo, o óleo não dissolve na água, ok? Uma outra coisa que influencia também essas ligações, especificamente no caso da água, tem a ver aqui com o gelo. O que a gente conhece do gelo? Gelo é água sólida, né? E aí eu vou perguntar para você, gelo flutua ou afunda na água? Certamente você sabe que o gelo flutua na água, né? E por quê? Porque lá no gelo, se eu pudesse, né, fazer uma ampliação e ver as moléculas lá no gelo, a gente vai observar que as moléculas ficam bem organizadas quando a água está sólida. Elas, à medida que vai solidificando, as moléculas de água vão se agrupando de uma maneira bem característica. Tá? Aqui está representado, então, ó, né, a molécula de água, o vermelho é o oxigênio, aí tem um tracinho cinza para as bolinhas brancas que são os hidrogênios, e a gente nota esse tracejado em verde, né? Esse tracejado em verde, ó, vai estar sempre relacionado a uma bolinha de hidrogênio de uma molécula de água ao oxigênio da outra molécula de água. São as ligações de hidrogênio. Então, por essas ligações serem tão fortes, na hora que a água está se solidificando, elas vão se rearranjando, formando uma estrutura bem definida. Dá para a gente até desenhar aqui, ó, né? Esse que a gente chama na química de barquinho, é um hexágono, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, obviamente, né? 6 átomos de oxigênio que ficam organizados numa estrutura hexagonal que vai se repetindo, né? Isso aqui para o lado, para cima, essa estrutura vai se repetindo. E essa organização leva a uma consequência, né? O volume que a água ocupa é um volume maior, porque ao se organizar desse jeito, né, o líquido estava, né, sem essa estrutura bem definida. Quando vai se organizando, essa estrutura definida ocupa um volume maior em relação à água líquida. E isso faz a densidade do gelo abaixar. Por isso que se eu jogar lá um gelo num copo d'água, ele vai afundar no começo ali pela ação que ele está, da energia cinética que ele tem, só que aí naturalmente ele vai subir depois, tá? E isso aí é importante para a manutenção da vida, como a gente conhece, porque se não tivesse essa característica da água, tá? Os rios e lagos, né, congelariam por completo nas regiões onde faz o inverno mais rigoroso, porque o gelo, sendo menos denso, né, estando para cima, ele acaba formando uma capa protetora para aquele corpo d'água, para aquele lago, para aquele rio. Então, congela apenas uma parte ali de cima, só que embaixo fica a água líquida, ainda permitindo a vida das espécies ali daquela região. Então, isso aí, sem dúvida, se a água não tivesse esse comportamento, talvez a vida aqui na Terra fosse diferente do que a gente conhece, se viesse a existir, né? Um outro ponto, falando em vida, né? O que essas ligações de hidrogênio têm a ver com a minha vida, professor? Aí eu vou trazer essa sigla e essa imagem aqui. O nosso DNA, né? O DNA das coisas, tem tudo a ver com ligações de hidrogênio. Tá? Vamos pegar o nosso DNA como exemplo. Esse lado aqui, ó, está representando a base nitrogenada chamada de guanina. Desse lado aqui eu tenho representado a base nitrogenada chamada de citosina. Então, que é esta partezinha aqui, ó, né? É a citosina, esta partezinha aqui é a guanina, e aí eles estão ligados aqui ao restante da estrutura lá do DNA. Se você lembra lá da biologia, não sei se você já estudou biologia ou não dessa parte, então as bases nitrogenadas, os pares de bases são bem definidos, né? Então a guanina só interage aqui, né, no caso do DNA, com a citosina. E por que isso acontece? Olha as ligações de hidrogênio aqui, ó. Então, existe uma ligação de hidrogênio, 3 na verdade, né, entre a guanina e a citosina. Então, elas têm, né, esses pontos aqui de interação que são com base nas ligações de hidrogênio. Tá? Um outro desenho aqui trazendo a mesma ideia, a mesma estrutura, né, só que agora mostrando, né, a guanina que está em azul, a citosina está aqui em rosa. E aí eu tenho aqui, ó, o açúcar lá da DNA, né, que é a desoxirribose, o fosfato aqui, né? Então, essa ligação aqui, esse lado constituiria uma das fitas do DNA, esse outro lado aqui constituiria a outra fita do DNA. E o que faz elas se unirem e terem aquele formato de dupla hélice?
justamente as ligações de hidrogênio que existem, ok? Então, esse parzinho aqui, guanina-citosina, tem 3 ligações de hidrogênio, deixando-os unidos. E os outros 2 pares no DNA, a adenina e a timina. Tem 2 ligações de hidrogênio, estão representadas aqui, ó, entre o H desse nitrogênio e esse O, e aqui entre o H que está ligado ao N e outro N. Então, são 2 pontos de interação, por isso que é adenina junto com timina, né? Não dá para juntar adenina junto com citosina, porque uma tem 2, a outra tem 3. Então, as duas que tem 3 interagem e essas duas que tem 2 pontos de interação interagem, tá? E aí, novamente aqui uma outra imagem mostrando um pouquinho mais amplo, né? As ligações de hidrogênio aqui, ó, e o restante da estrutura. Então, uma fita de um lado, outra fita do outro. A união entre elas, então, é por essas bases nitrogenadas que adenina e timina vão ter 2 ligações de hidrogênio aí fazendo essa interação, ok? Então, ligações de hidrogênio está presente no nosso dia a dia, nas coisas se misturarem ou não, se eu dissolvo ou não uma coisa com a água tem a ver com ligação de hidrogênio, e dentro da nossa molécula e das nossas moléculas do nosso DNA, a gente tem ligações de hidrogênio também. E outras coisas, cabelo, que eu não tenho muito para falar, mas no nosso cabelo aí, o formato ondulado ou não do cabelo, tem tudo a ver com ligações de hidrogênio também lá dentro das estruturas que compõem os fios de cabelo. Mas por hoje era isso. Esse, então, é o nosso segundo vídeo sobre forças intermoleculares, que na verdade sim, já foram as forças intermoleculares. Agora vai ter um último vídeo falando uma aplicação, uma consequência, vamos dizer assim, dessas forças em algumas propriedades físicas das substâncias, ok? Então, ficamos por aqui, até o próximo, tchau, tchau.